Pessoal, nosso último capítulo, Estado e Democracia no Brasil. Hoje nós encerramos com esse capítulo o bloco de História e Geografia do Enseja Fundamental. E você, guerreiro e guerreira que me acompanhou até aqui, vai concluir daquele jeitinho, suas anotações ao lado. Nessa aula vamos compreender melhor como que funciona o Estado brasileiro, como que funciona a democracia no Brasil. Retomando aqui a nossa aula, lembra lá o nosso capítulo 5 que nós trabalhamos Cidadania e Democracia? Pois bem, esse conteúdo está diretamente ligado com aquela noção de cidadania e democracia, beleza? Democracia, governo do povo, né? O governo onde o povo tem participação política a partir do voto, ok? Então, vamos lá, sem mais delongas, para a nossa aula. Aqui, essa charge está no teu material, essa charge está na apostila que o INEP disponibiliza para você. É uma charge política sobre o voto de Cabresto, que é um retrato do Brasil, do Partido Democrático, de 1928. E aqui a gente tem que fazer algumas interações históricas, né, para poder compreender. Vamos lá. 1928, nós estamos falando ali do final da Primeira República, certo? Primeira experiência republicana que o Brasil teve a partir da Constituição de 1891. Tinha uma prática conhecida como voto de Cabresto e nós falaremos um pouquinho mais sobre isso. Olha o que diz a charge, né? A charge nós temos aqui um eleitor, você tem a urna aqui, você tem o eleitor aqui, o político aqui, né? Você vê o cabresto aqui na mão do político, olha aqui, ó, certo? E o voto aqui, que seria depositado na urna. E aí tá lá, ó, para acabar com essa vergonha, vota aí nos candidatos do Partido Democrático, certo? Então, é uma campanha, uma charge feita pelo Partido Democrático, né, se colocando como aquele partido que iria acabar com essa ideia de voto de cabresto. Então, o que é o voto de cabresto que o Partido Democrático queria encerrar, queria por fim? Vamos lá, entendendo o voto de cabresto. Na Constituição de 1891, é dito pela eleições diretas para presidente, ou seja, né, teremos candidatos à presidência e a população vai votar, certo? Até então nós tínhamos o segundo reinado, tínhamos o imperador que governava, obviamente tinha os senadores, tinha os deputados, mas quem governava era o imperador, certo? E ele não era escolhido pela população. O imperador, ele herdou o trono e ficou no trono governando o Brasil durante meio século, basicamente. Pois bem, vamos lá. A Constituição de 1891, que ela propõe o voto para presidente. Quem podia votar? Tinha um corte aqui, certo? Quem podia votar? Teoricamente, toda a população, certo? Teoricamente, então, vai lá. Voto direto para presidente, os demais cargos, ok? Porém, todo cidadão poderia votar, exceto, e aí vem quem não poderia votar, certo? Então você pensa toda a população. Pensou toda a população? Pensou, ótimo. Exclui dessa população lá em 1891 e diante. Analfabetos não podiam votar. Pessoas que não sabiam ler e escrever não tinham direito a voto. Quem não podia votar também? Membros do exército e de ordem religiosa. E aí você me pergunta assim, por que membros do exército e de ordem religiosa não poderiam votar a partir de 1891? No entendimento dos constituintes, o exército e os membros de ordem, as pessoas que faziam parte do exército e os membros de ordem religiosa,
não tinha autonomia na sua escolha, porque eles deveriam obediência à hierarquia. O exército, os soldados deveriam obedecer aos seus superiores, assim como os membros de ordem religiosa deveriam obedecer aos seus superiores. Então, membros da igreja de ordem religiosa e do exército não poderiam votar. Quem também não poderia votar? As mulheres também não poderiam votar. Então, se nós pararmos para pensar, boa parte da população brasileira não tinha acesso ao voto. E ainda mais, se nós pegarmos a questão dos analfabetos, né? No contexto do final do século XIX e início do século XX, a maior parte da população brasileira era analfabeta, certo? Nós tínhamos uma população extremamente ruralizada. Nós já falamos isso em outros capítulos. Capítulos que a gente falou da vida da cidade, do campo, né? Nós falamos que até 1950, 1960, a gente tem a maior parte da população vivendo no campo, vivendo na zona rural, certo? E lá atrás, sem acesso à educação, basicamente não saíam ali do núcleo em que eles viviam, da fazenda, e é nessa constituição da fazenda, né, do local onde eles cresceram, onde eles estavam vinculados por conta do trabalho no meio rural, que nasce a ideia, ou o conceito de voto de cabresto. Como que funcionava? O voto era aberto. Outra característica aqui, voto aberto. O que significa dizer que o voto era aberto? Você sabe, hoje você vai votar, você vai lá na urna eletrônica, tá lá tudo fechadinho, ninguém vê o teu voto, certo? Você digita o número do teu candidato e tranquilo, computou o teu voto, certo? Beleza. O voto é secreto. Em 1891, o voto não era secreto. O voto era aberto. Chegava ali para a urna, e aqui a gente tem outra charge referente ao voto de cabresto. Você tem aqui a mulher que representa a soberania da República, do Estado brasileiro, né? Aqui você tem a urna, onde seria depositado o papelzinho com o nome do candidato. Aqui você tem o político carregando o eleitor, e o eleitor aqui como se fosse um burro no cabresto. Vamos tentar entender essa charge? Olha só, o eleitor, o voto era aberto, ou seja, aqueles que estavam ali na sala de votação saberia para quem ele iria votar. E quem estava nessa sala de votação? Você vai ter, muitas vezes, o próprio político ou alguém que trabalha para o político, certo? Esse político, que está aqui sendo representado como conduzindo o eleitor, né, ele normalmente ou é o grande fazendeiro, né, da região, o coronel, como era chamado na época, certo? Ou ele era alguém próximo a esse coronel, aos senhores de terras que tinham poder na região, né, nos recantos do Brasil como um todo. E, ora, ele indicava, literalmente o coronel indicava em quem votar. Se esse coronel é o candidato, tem que votar nele. Se ele não é o candidato, mas ele apoia um amigo dele, um político para chamar de seu, né, um político próximo a ele que vai beneficiá-lo, aqueles que trabalhavam para ele, que viviam na cidade em que esse coronel tinha mais poder, né, esse eleitor era meio que obrigado a votar nesse cara. Por quê? Porque o coronel é aquele que controla a região, é aquele que traz recursos para a região, é aquele que emprega as pessoas, é aquele que estabelece a ordem na região a partir de uma força que são o seu braço armado, os seus seguranças, né? Os famosos jagunços, certo? Então, esse coronel, ele tem esse poder. É interessante nós pensarmos que o Estado brasileiro, e daqui a pouco a gente vai trabalhar o conceito de Estado, o Estado brasileiro ele não é efetivo em todo o território brasileiro no final do século XIX, início do século XX. O poder de polícia,
o próprio poder da justiça, a administração pública, né? É difícil o Estado brasileiro chegar em todos os territórios, principalmente nas regiões mais interioranas, né? E por conta disso, quem estabelece, quem exerce o poder na região são os coronéis, certo? E aí o eleitor, ele fica sujeito a votar naquele que o coronel ou o político indica para ele votar. Por isso o voto de cabresto, ligado ao dia a dia da vida deles, né? A vida rural, o cabresto, né? O curral eleitoral, que é a zona de influência do político, né? Então, a linguagem voltada para o meio rural está ligado a isso, certo? Então, assim como o cabresto guia o animal, né? Guia o burro, guia o cavalo, né? O político guia, ou o coronel guia o eleitor em quem o eleitor tem que votar, certo? E é essa a crítica feita, né? Ora, com um voto de cabresto, vai ser sempre eleito os mesmos políticos, certo? Pois bem, vamos pensar a Constituição? O que é uma Constituição? Estou falando aqui da Constituição de 1891, apresentando essa característica do voto de cabresto, né? Mas vamos pensar o que significa uma Constituição? Constituição é basicamente a lei primeira de uma sociedade, né? A Constituição, quando nós pensamos em Constituição de um Estado, né, a Constituição é a lei que vai delimitar os poderes, que vai definir a forma de governo, que vai definir as instituições que fazem parte desse Estado. É a Constituição que vai determinar quem que tem acesso ao voto, à participação política, quais são os direitos daqueles que fazem parte dessa sociedade, certo? Então, a Constituição é, por assim dizer, a lei que dá origem ao Estado ou que determina o que esse Estado como esse Estado vai regir, como a sociedade dentro desse Estado vai conviver. Na nossa Constituição, a nossa Constituição atual, Constituição de 1988, está escrito assim: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes. O que significa dizer que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes? Significa dizer que, segundo nossa Constituição, a forma de poder do nosso Estado é um Estado democrático. E nós vivemos uma democracia representativa, onde eu, cidadão, você, cidadã, nós escolhemos os nossos representantes, né? Eu não tenho condições de estar lá em Brasília todo dia votando lei ou propondo lei para a mudança da nossa sociedade, para uma melhor sociedade. Você também não tem. A sociedade em que nós vivemos exige que nós estejamos cada um no seu local de trabalho, produzindo, né, o próprio sustento, correndo atrás do nosso sustento e vivermos em sociedade, certo? Então, não tem como eu parar tudo para ir votar uma lei, propor uma lei, certo? Então, nós escolhemos representantes, escolhemos pessoas para estar no nosso lugar, votando em nosso lugar, propondo leis em nosso lugar, governando em nosso lugar, certo? Pois bem, e aí, se todo o poder emana do povo, significa que o povo que detém o poder sobre o Estado, que o povo que decide quem governa. E nós decidimos isso a partir da onde? A partir das eleições. Por isso que a própria Constituição nós teremos lá a organização de como é feito. Então tá, temos mandato de 4 em 4 anos, vamos pensar lá, para presidente de 4 em 4 anos, com direito à reeleição. É o que diz a nossa Constituição, certo? Então o presidente ele pode ficar 4 anos, concorrer novamente e ficar mais 4 anos, certo? Ok. Nós votamos nele, dali 4 anos temos uma nova eleição e podemos votar nele ou não, podemos votar em outro. Depende de quem está concorrendo com ele, certo? Candidato A e candidato B.
Nessa lógica, nós votamos a partir da nossa consciência. Né? Você, com a sua consciência política, com os seus valores, com as suas crenças, você vai ver os candidatos, teoricamente você vai observar as propostas do candidatos, ver qual que te agrada mais e vai votar nele ou nela, certo? Pois bem, dentro dessa lógica, fica algumas perguntas. Será que ainda existe voto de cabresto no Brasil? Como assim? Será que existem mecanismos instituídos, legal ou não legalmente, pelos próprios políticos e pelo Estado, de uma forma que esse voto conduzido por alguém se mantenha? Vamos pensar um pouquinho aqui? Será que existe, por exemplo, dentro do Estado brasileiro, a prática de políticos que, na sua região de atuação, ele vai lá e paga uma conta para alguém, uma conta de luz, ele concede um benefício, às vezes, a pessoa precisa de um atendimento médico, ele consegue um atendimento médico para a pessoa, às vezes a pessoa está tendo necessidade, tá desempregada, não tem alimento, ele consegue uma cesta básica para a pessoa. Será que existe isso ainda? Será que existe, de alguma forma, por alguns grupos políticos, um domínio de determinada região e que indica quem são os candidatos que aquele grupo deve votar, sim ou não? Fica a pergunta. Qual é a extensão do clientelismo político? Essa prática do voto de cabresto, do coronel, leva aquilo que ficou conhecido na história política do Brasil como clientelismo. Como assim? Olha só. Aqueles eleitores, que são representados na charge anterior pelo burro, esses eleitores, eles, por depender muito do político ou do coronel, eles se tornam clientes. Como assim? Ora, o Estado brasileiro, naquela condição, não fornecia educação para todo mundo, não fornecia saúde para todo mundo, não tinha condições de fornecer os direitos básicos, os acessos básicos, certo? Essas pessoas que viviam ali dependiam muito do coronel, que de alguma forma trazia recurso, que investia, por exemplo, construir uma ponte, o coronel ajudava na vendinha, com um alimento aqui, trazia o médico ali. Só que esse coronel, ao mesmo tempo que fazia isso, cobrava alguns favores. Ó, você é meu protegido, você é meu cliente, A gente precisa de uma troca. Qual é a troca? Você vai votar no meu candidato aqui, você vai votar nesse meu amigo aqui que vai fazer a diferença para a nossa região. Certo? Então, olha só que interessante. Se estabelece uma relação de cliente, porque há uma troca de favores. Certo? Então, será que esse clientelismo ainda existe após a Constituição de 88, na nossa atualidade? Será que eu não voto no vereador lá da minha cidade porque ele é legal, porque ele ajudou um menino lá que estava precisando de um advogado, ele ajudou, porque a mãe lá que não tinha o leite para dar para a criança, ele ajudou? Às vezes eu precisei e ele me ajudou. Será que não há essa prática ainda? Mesmo que não seja tal qual lá no século XIX e no início do século XX? E aí a pergunta que fica ainda, pensando lá o conceito de cidadania, vamos retomar a aula do capítulo 5, Cidadania, eu tenho direitos e deveres, certo? Então, para eu ser considerado um cidadão, eu preciso ter não apenas os direitos escritos na lei, mas eu tenho que ter acesso a esses direitos, assim como eu tenho meus deveres a serem cumpridos, certo? Então, será que quando a instituição política e alguns políticos usam
da deficiência do Estado, né? Da falta de acesso de alguns grupos de cidadãos, né? Da necessidade de algumas pessoas. E eles usam isso como ferramenta de controle, como ferramenta de clientelismo, de assegurar o voto a partir da ajuda financeira, da ajuda com o alimento, né? Com a prática aí da boa vizinhança. Será que quando o político faz isso fora das instituições estatais, ou seja, né, a lei garante, por exemplo, direito à saúde. Então todo mundo tem direito à saúde. Aí o político chega, não, mas calma aí que eu vou fazer diferente, eu vou adiantar você, vou cortar a tua fila aqui, você vai ser atendido primeiro. Certo? Daí o político vai chegar lá, ó, eu fiz com que você fosse atendido primeiro, eu te ajudei. Foi contra o sistema. Certo? Usou uma brecha dentro do sistema para beneficiar alguém que lhe interessa a ele. Certo? Quando ele usa dessa prática, será que ele está garantindo a você o seu direito de ser cidadão ou ele está retirando o seu direito de ser cidadão? Porque na prática, você vai votar no camarada que ajuda o pessoal da sua comunidade, mesmo que essa ajuda não seja por meios legais, ou você vai, não, vou escolher em quem que eu vou votar. Sabe por que é importante a gente pensar isso e a gente entender isso dentro da nossa democracia? Olha só, quando eu entendo o papel do Estado e quando eu entendo que esse Estado ele é democrático e que essa democracia, para ela de fato acontecer, a minha cidadania tem que ser respeitada e eu tenho que exigir que ela seja respeitada, eu caminho para um Estado mais humano, eu caminho para um Estado mais próximo com aquilo que a Constituição diz, eu caminho para um Estado mais próximo daquilo que a lei prevê. Certo? E isso é importante para nós pensarmos, nós enquanto cidadãos. Hoje, numa prática de clientelismo, eu estou sendo beneficiado. E se amanhã eu for prejudicado? Como eu me coloco diante da Constituição? O que eu sei da Constituição brasileira? O que eu sei dos meus direitos? O que eu sei dos meus deveres? Certo? Então vamos lá. Olha, torno a dizer, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes. Né? O poder é nosso e nós agimos a partir do momento que nós escolhemos os nossos políticos. Eu escolher um político ou uma política que tenha alinhado comigo os valores éticos, morais, com propostas que eu acho importantes para o meu país, é exercer esse poder. Eu escolher um político porque ele tem um sorriso mais bonito, porque ele é mais bonzinho, porque ele ajuda mais os outros, independente de como essa ajuda, eu estou limitando o meu papel democrático. Eu estou escolhendo que tipo de democracia eu quero ter.